E agora, Alexandre de Moraes? E agora, Alexandre de Moraes? O New York Times suspeita que Moraes é uma ameaça à democracia brasileira. Uma cobrança que até agora não tinha sido feita por ninguém na imprensa iluminada do primeiro mundo. O diário The New York Times, que continua sendo considerado pelo mundo político, os formadores de opinião e o resto da elite como o genérico de imprensa estrangeira no Brasil, está se incomodando. Ninguém é mais igualitário, inclusivo, contra a direita e a favor de tudo que há de mais politicamente correto neste mundo do que o de New York Times. Quando se lembra de publicar alguma coisa sobre o Brasil, é sempre citado como o farol da civilização, do progressismo e da virtude cívica em geral. Não dá para carimbar o que se publica ali, portanto, como coisa antidemocrática, golpista, bolsonarista ou associada a qualquer dos outros delitos que tanto afligem o STF e a esquerda nacional. Pois então, é o próprio New York Times em pessoa quem acaba de suspeitar que o ministro Alexandre de Moraes, com a sua agressão permanente e descontrolada às leis do país, é hoje uma ameaça à democracia no Brasil. A suspeita vem embalada nos bons modos de uma pergunta cautelosa: estaria o ministro, para defender a democracia, passando dos limites? É uma cobrança que até agora não tinha sido feita por ninguém na imprensa iluminada do primeiro mundo, e um sinal de que a destruição do sistema legal brasileiro pelo STF foi, enfim, percebida por alguém fora do Brasil. Aqui dentro, naturalmente, já se sabe muito bem qual é a realidade. Em primeiro lugar, Alexandre de Moraes nunca fez nada para defender a democracia contra ameaças vindas do governo. Faz exatamente o contrário, há mais de 3 anos. Não é possível fazer até o momento uma lista com atos concretos praticados contra a democracia pelo governo. O Executivo obedeceu a todas as decisões do STF e da Justiça, cumpriu as leis aprovadas pelo Congresso, não prendeu ninguém, não censurou a imprensa, não bloqueou redes sociais, não congelou contas bancárias, nem desmonetizou nenhum cidadão brasileiro. Já o ministro, com apoio integral do STF, fez tudo isso e muito mais. Quem, então, ameaça a democracia? O tribunal mais elevado da justiça brasileira, como talvez seja notado algum dia pela imprensa internacional e até pela brasileira, criou uma ditadura inédita no Brasil, a ditadura do judiciário, baseada na submissão dos 2 outros poderes, na eliminação dos direitos individuais e na polícia. Toda e qualquer decisão do Executivo ou do Legislativo, em qualquer nível, só vale se for aceita pelo STF. Nem a Câmara de Vereadores de Curitiba pôde caçar um de seus membros, como a lei lhe assegura de forma indiscutível. Um dos ministros não deixa e pronto. Qualquer cidadão pode ser preso por qualquer ministro pelo resto da vida e só tem o próprio STF para poder recorrer. Preso, interrogado, submetido a invasões de sua residência pela Polícia Federal às 6 horas da manhã, proibido de se manifestar pela internet, multado com valores dementes, impedido de acessar sua própria conta no banco, ter o seu salário confiscado, ser punido por trocar mensagens no WhatsApp e mais tudo que der na cabeça do STF. Nenhuma das decisões do tribunal, ao mesmo tempo, está sujeita à apreciação de ninguém. Isso não é defesa da democracia, não é um esforço bem intencionado que passou do limite.
não tem nenhum propósito honesto, é uma ditadura, apenas sem o uniforme oficial das ditaduras, como em Cuba, Venezuela, Nicarágua e por aí afora, mas ditadura do mesmo jeito, na qual o STF só não exerce os poderes que não quer exercer. É também uma facção política claramente declarada que se tornou sócia do candidato da esquerda e exerce aí o duplo papel de servir a ele e servir-se dele. Até lá fora, ao que parece, já estão começando a perceber. Antes que Alexandre de Moraes mande a Polícia Federal me prender, afinal ele já mandou silenciar a minha rede social e me colocou no inquérito do fim do mundo. Deixo bem claro que esse artigo é de autoria de J.R. Guzzo e que foi publicado no jornal O Estado de São Paulo em 28 de setembro de 2022. Infelizmente, chegamos no momento em que manifestar a nossa opinião, conforme nos garante a nossa querida Constituição Federal, agora é crime. Crime de opinião, não é mesmo, senhor Alexandre de Moraes? Quai, seu app de vídeos curtos.